metodologia de seleção? Como você indica? Como você quando você está nesse livro aqui tem um teste rapidinho que mostra, vamos dizer assim, como descobrir se você é um nexialista ou se você consegue descobrir um nexialista por aí. Mas eu tenho a impressão de que o que a gente busca hoje são pessoas que, primeiro, não sejam subservientes, que questionem a autoridade, né? Que a gente brinca muito que a gente descobriu, depois de 20 anos, os formandos de uma escola bem graduada aqui em São Paulo, que a gente descobriu que toda a turma da frente hoje está trabalhando para a turma do fundão, ou seja, que a turma do fundão que faz a diferença, que questiona a autoridade, são, no fundo, aquelas pessoas que fazem a diferença. Então, eu tenho a impressão de que o que a gente busca nas pessoas hoje é uma pessoa que tenha, primeiro, uma excepcional capacidade de resistir a estresse, fundamental hoje, porque o mundo está cada vez mais estressado. Segundo, uma capacidade de adaptação à mudança muito grande. Resistir à mudança é fatal nesse momento, tem que aceitar a mudança, não apenas aceitar, tem que celebrar a mudança, né? E isso poucas pessoas têm essa capacidade. Em terceiro lugar, que use a cabeça dele muito mais como memória RAM do que como hard disk. Nós queremos pessoas que tenham agilidade mental para gerar insights e depois ir em busca da solução, né? E queremos pessoas que, antes de tudo, saibam trabalhar em grupo, em equipe, né? Nós achamos que hoje o resultado é muito mais efetivo quando as pessoas têm capacidade de se relacionar melhor e, portanto, de tirar o melhor daquelas pessoas. Então, eu acho que essas 4 características seriam as que a gente busca, em média. Claro que varia de departamento para departamento, mas a gente busca nas pessoas. Rogério, Walter, quais são suas perspectivas para o futuro do marketing brasileiro e como está encarando a crise? Primeiro, quais são as perspectivas? As perspectivas são, eu diria, gigantescas. Nós estamos ainda, eu diria assim, se hoje eu fosse escolher uma profissão, eu escolheria marketing, né? Não necessariamente propaganda, mas marketing, no sentido mais abrangente. Eu acho que o marketing é e continuará sendo imprescindível. Quanto mais comoditizado for o mercado, quanto mais competitivo for o mercado, mais o marketing vai sobressair. Em relação à crise, eu acho que nesse momento nós estamos achando que é uma crise conjuntural, uma crise que passa com o tempo. Eu acho que de fato tem uma pequena dose que é conjuntural, mas eu acho que tem também misturada com ela uma crise estrutural. Uma crise onde daqui para frente nada mais será o que era. Quem estiver esperando que os bons tempos voltem, não voltarão. Nós temos nesse momento uma enorme revisão de paradigmas no setor do marketing e da comunicação. A relação entre agência, veículo e anunciante vai mudar. As formas de remuneração vão mudar. As formas de veicular nossos comerciais vão mudar. As formas de criar, de processar a informação vão se alterar. Então, tudo vai se alterar. E em momentos como esse, há uma tendência a ter uma crise de não saber para onde eu vou, né? Mas, seguramente, existe uma crise econômica que afeta um pouco o resultado, mas existe uma crise de identidade. É quase como se a gente estivesse na adolescência questionando coisas. Lá para frente vai ser um futuro muito promissor, mas tem alguns anos aí de grande dificuldade e só os mais adaptáveis é que vão sobreviver. Certo. Gutar. Guta, desculpa. Tá bom. Te entrevistei em Gramado sobre a interatividade. As agências brasileiras estão preparadas para criar novos produtos para essa demanda de interatividade? Aí ele aproveita para avisar que o vídeo dessa sua entrevista pode ser vídeo no outramidia.com e espero que goste. Então tá bom, Guta, obrigado. Eu vou olhar depois, né? Outramidia.com. Outramidia.com. Mas quer saber se as agências estão preparadas para criar novos tipos que atendam à demanda da interatividade? Eu diria que sim e não. Intelectualmente estão preparadas, porque basta contratar rapidamente pessoas, que você pode montar um departamento pensando nisso vamos dizer assim, em uma semana. Mas eu acho que, por outro lado, não estão preparadas no sentido de que nós estamos usando os mesmos parâmetros de antigamente para definir coisas em relação ao nosso futuro. Então, tentando explicar melhor. Agências de propaganda sempre tiveram a tendência de criar ferramentas adicionais às que ele fazia. Então, agência de propaganda, o cliente começou a pedir alguma coisa de promoção, ele criou um departamento de promoção. Depois as empresas começaram a querer material de mala direta, eles criaram um departamento de mala direta. E agora estão cometendo o mesmo equívoco de montar um departamento de mídia interativa, um departamento de mídia digital, né?
E dessa vez não se trata de uma nova ferramenta, se trata de um novo mundo. Então, criar um departamento de mídia digital já é um equívoco de nascença, né? Na verdade, a empresa tem que se tornar ou se transformar em digital, né? Mudam os processos, muda a forma de pensar, a forma de se relacionar, a forma de se remunerar, muda tudo. Então, dentro desse novo mundo, poucas agências estão conscientes de que é uma mudança muito mais de essência do que simplesmente criar um departamento. Então, muitas vão perder tempo e dinheiro montando departamentos, contratando pessoas, até que vão notar que o que nós estamos falando é algo muito mais profundo. Na alquimia, a gente chama isso de uma transmutação, que é uma transformação de essência. A gente tem que ter um processo de transmutação das agências, transformando essas agências de analógicas em digitais. E não é com um departamento ou com um grupo de meia dúzia de pessoas que a gente faça isso. A gente está chegando no final já. O Bernardo Cunha volta um pouquinho na história do Aprendiz. A última pergunta é sobre isso. Sei que às vezes participantes eliminados do Aprendiz acabam empregados pelo grupo Nilcon. Algum participante dessa 6ª edição também está trabalhando com vocês, além da Marina? Tá. A Stephanie Paris começou também essa semana, né, que foi uma das que mais se sobressaiu no Aprendiz. A Maitê está trabalhando na New Content, que é uma empresa ligada ao grupo Nilcon, faz a área de advertisement, de casamento entre a publicidade e a propaganda. E a gente pretende, inclusive, no breve futuro, se utilizar, ou contratar, ou contar com a colaboração de mais alguns deles. A verdade é que quando você seleciona entre 110 mil pessoas, 18 candidatos, né, você já tem aí uma seleção que dá inveja a qualquer processo de seleção, né? E aí quando você ainda tem a capacidade de, em vez de fazer uma entrevista com alguém, viver com eles durante 3, 4 meses, então a gente tem um conhecimento da competência dessas pessoas muito grande, portanto, a capacidade de julgar essa pessoa é ideal para esse tipo de tarefa ou para aquela. E a tendência nossa é usar mais e mais pessoas desse processo de seleção que é feita no Aprendiz.